Olá, seja muito bem-vindo ao 38º dia do Desafio do Namoro com Propósito. Nós estamos tratando a respeito de temas que namorados e noivos devem tratar antes de seguir em direção ao casamento. E no desafio de hoje eu quero falar sobre zerar a conta do tempo de solteiro e do tempo de namoro. Não dá para seguir em direção ao casamento com pendências do tempo de solteiro e muito menos do tempo de namoro. E me diz aí, você sabe o que deve ser zerado na sua vida e no seu relacionamento para você poder passar para a próxima fase? Não sabe? Olha, então fique comigo até o final, porque eu vou compartilhar 5 coisas que são muito importantes vocês zerarem antes de seguir em direção ao casamento. Se você gosta desse tipo de assunto, vai logo se inscrevendo no nosso canal, porque nós sempre publicamos vídeos aqui com conteúdos como este e eu tenho certeza que a sua vida pode ser muito abençoada. Então vamos à nossa reflexão de hoje? E o texto bíblico do nosso desafio de hoje encontra-se em Mateus capítulo 9, verso 17, que diz assim: Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres, nem o vinho. Este texto que nós acabamos de ler é um momento em que Jesus trata a respeito de renovação. Entenda só uma coisa, o vinho representa as coisas grandes e novas que Deus tem para a nossa vida. O odre, que é um lugar onde era armazenado o vinho antigamente, representa as nossas vidas. Em outras palavras, Jesus está dizendo que nós só receberemos as coisas grandes e novas que Deus tem para a nossa vida se nós formos renovados e se deixarmos as coisas velhas no passado. E Jesus ainda explica o motivo. Ele diz que se nós recebermos as coisas grandes e novas que Deus tem para a nossa vida, antes que a gente esteja preparado e sem deixar as coisas velhas no passado, nós não seremos capazes de manter aquilo que recebemos e perderemos tudo aquilo que nós recebemos de Deus. E é exatamente isso que acontece com muitos solteiros que não fecham adequadamente o ciclo do tempo de solteiro e partem para um namoro. Muitas vezes eles começam um namoro muito legal, que tinha tudo para dar certo, mas eles acabam perdendo aquele relacionamento porque existiam pendências do tempo de solteiro na vida deles. E muitas vezes isso acontece em relação ao casamento. Muitos casais de namorados e noivos seguem em direção ao casamento com pendências do tempo de solteiro, do tempo de namoro, do tempo de noivado, e essas pendências, esses problemas não resolvidos dos tempos anteriores ao casamento, podem fazer com que o casamento seja estragado. Infelizmente, muitas pessoas até conquistam um bom relacionamento, mas elas não são capazes de manter esse relacionamento. E isso muitas vezes acontece porque nós estamos presos a coisas mal resolvidas do passado. Nós precisamos aprender a tratar o nosso passado antes que ele destrua o nosso futuro. Precisamos aprender a importância de fechar corretamente os ciclos da nossa vida. E eu acredito que é exatamente isso que Jesus está nos dizendo nesse texto. Eu acredito que ele está nos dizendo assim: é importante que vocês fechem os ciclos antigos para que vocês possam viver novos ciclos. Diante disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está namorando? Sim? Mas você fechou o ciclo do tempo de solteiro corretamente? Você foi um solteiro feliz? Você fez o que gostaria de fazer no tempo de solteiro e agora você tem um namoro feliz porque você não tem pendências do tempo de solteiro? Você está noivo? Sim? Mas você fechou o ciclo do tempo de namoro? Você está casado? Mas você fechou o ciclo do tempo de noivado? Infelizmente, muitas pessoas vão atropelando as fases da vida. Elas vão seguindo de uma fase para outra sem encerrar o ciclo de uma fase para iniciar a outra. Elas ficam com um monte de pendências ao longo da vida e essas pendências mais tarde enviam o boleto. O problema de ir seguindo a vida sem fechar os ciclos adequadamente é que mais tarde a gente pode pagar um alto preço por não termos feito a coisa certa no tempo certo. A verdade é que nós precisamos viver cada coisa em seu tempo. Isso quer dizer que nós precisamos viver intensamente os momentos da nossa vida, cada etapa da nossa vida, para que a outra etapa seja uma etapa feliz e livre de pendências das etapas anteriores. Você tem pendências do seu passado ainda a ser resolvidas? Tem pendências do tempo de solteiro, do tempo de namoro? Está seguindo em direção ao casamento com pendências do tempo de namoro ou do tempo de solteiro? Quer saber quais são as coisas que nós devemos zerar do tempo de solteiro e do tempo de namoro para seguir em direção ao casamento e ter um casamento feliz? É isso que eu vou falar com você. Vou te dizer aqui 5 coisas que você precisa zerar a conta a respeito delas, que você precisa tratar e que não deve seguir em direção ao casamento com elas pendentes. Vamos ver quais são essas coisas? Em primeiro lugar,
Encerre o ciclo de solteiro. Qualquer pessoa que ainda não é casada é solteira. E até mesmo os solteiros que estão em um namoro ainda são solteiros. Nós precisamos definir essa palavra, porque algumas pessoas, quando são perguntadas a respeito do estado civil delas, e elas estão namorando ou estão noivas, elas ficam em dúvidas para saber se respondem que estão namorando ou que estão noivas. Mas a questão é que existem apenas 3 estados civis: solteiro, casado, viúvo. Solteiro, casado, separado, viúvo. Mas acontece que, de acordo com a legislação brasileira, existem apenas 4 estados civis: solteiros, casados, divorciados ou viúvos. Portanto, qualquer pessoa que ainda não casou é um solteiro. E as pessoas que casaram e se separaram são pessoas divorciadas. E aquelas que ficaram viúvas no casamento, respectivamente, são pessoas viúvas. E tanto os solteiros que ainda estão sozinhos, quanto os solteiros que estão em um relacionamento, a gente precisa entender que antes de um relacionamento a gente tem muita liberdade. E até mesmo aqueles que estão em um namoro também possuem uma grande liberdade mesmo estando namorando. Veja bem, eles deixam a pessoa com quem se relacionam na casa dela, vão para casa sozinhos, eles podem ter o tempo deles sozinhos, podem fazer coisas que para eles são importantes e podem encontrar o outro apenas quando ele quiser ou quando ele tiver um tempo para encontrar o outro. Mas isso tudo muda quando nós estamos casados. Depois de casado, a liberdade que nós temos como solteiros de fazer o que a gente quiser sem prestar contas para ninguém, ela diminui. E existem coisas do tempo de solteiro que não combinam com a realidade de uma pessoa casada. Eu já disse sobre a importância de vocês definirem um dia para vocês. E isso vai fazer muita diferença lá no casamento. Hoje, enquanto vocês estão namorando, qualquer espaço ou qualquer tempo que vocês tenham longe um do outro é considerado ruim. Porém, lá no casamento, vocês vão entender a importância de cada um ter um tempo para si. E eu disse que vocês precisam definir um dia para vocês poderem fazer algo que vocês gostam de fazer sozinhos. E se você quiser levar o seu parceiro para fazer o que você gosta de fazer, tudo bem. Mas se você quiser ter um tempo para si, é importante que vocês definam um dia para vocês. E aí nesse dia, vocês podem fazer algo que vocês gostam de fazer, como um esporte, sair com os amigos, ter um tempo com a família de vocês, fazer alguma coisa que vocês gostam de fazer. Mas é importante que você siga em direção ao casamento sabendo que o tempo para você vai diminuir. Afinal, agora você está casado, você convive no mesmo lugar que uma pessoa. Vocês ficam a maior parte do tempo juntos. E agora, não dá mais para poder fazer as coisas sem prestar contas. Você precisa dizer para a pessoa com quem você se relaciona onde você vai, com quem você vai, o que você vai fazer e que horas você volta. Se você não está disposto a fazer isso e a prestar contas desse tipo de coisa, é melhor nem casar. Mas se você quer casar, é importante que você feche o ciclo de solteiro e que você entenda que existem coisas do tempo de solteiro que não combinam com o compromisso do casamento. E falando ainda sobre fechar o ciclo do tempo de solteiro, é muito importante que você decida tomar a decisão irrevogável de abandonar todas as pessoas que passaram pela sua vida de modo romântico. Não dá para você seguir em direção ao casamento se você ainda tem uma pendência emocional com alguém. Não dá para você casar com outra pessoa, mas pensando em outra pessoa. E se outra pessoa do seu passado reaparecer e te chamar, você vai balançar e vai atrás daquela pessoa. Não pode ser assim. Você precisa seguir em direção ao casamento, tratando a sua vida emocional de modo que cada pessoa que passou pela sua vida faça parte do seu passado e não venha interferir na sua vida no futuro. Em segundo lugar, você tem algo para dizer para o seu parceiro? Você tem alguma coisa para dizer para ele do seu tempo de solteiro ou do tempo de namoro que você sente que você não deve seguir em direção ao casamento sem falar sobre isso com essa pessoa? Surpresas agradáveis são muito bem-vindas no casamento e na nossa vida. Afinal, quem não gosta de boas surpresas, não é mesmo? Porém, surpresas desagradáveis não combinam com o casamento. Casamento não é o momento de você revelar coisas que você deveria ter revelado no tempo de solteiro. É claro que se você errou, você tem que dizer que você errou e arcar com as consequências. Porém, se você errou no tempo de solteiro, no tempo de namoro, e você ainda tem tempo de dizer isso para essa pessoa antes de seguir em direção ao casamento, é importante que você diga e que não siga em direção ao casamento carregando a culpa de algo que você fez no passado, o medo de que aquilo mais cedo ou mais tarde venha à tona e até mesmo carregando a possibilidade de quando aquilo vier à tona, destruir tudo que você construiu. Eu conheço um rapaz legal que tinha um casamento legal, uma esposa legal e um filho muito legal, mas de repente
uma pessoa do passado bateu na porta dele com o filho dele. Sabe o que aconteceu? Ele não traiu a esposa, ele traiu a namorada. Eles ainda namoravam quando ele traiu a namorada dele e engravidou uma outra mulher, mas escondeu aquilo da sua namorada, seguiu em direção ao casamento com ela e, de repente, o passado dele veio à tona. O casamento deles não resistiu a essa surpresa desagradável e dificilmente um casamento resiste a uma surpresa tão desagradável como essa, não é mesmo? Eu sei que esse caso é um caso radical de algo do passado que veio à tona com potencial de destruir o relacionamento que aquele cara estava construindo. Porém, existem outras coisas do nosso passado que elas podem ter o mesmo potencial. Quem vai dizer se elas têm o mesmo potencial ou não vai ser você. Se você sente que precisa dizer algo para o seu namorado ou namorada que tem potencial de destruir o relacionamento de vocês, é muito importante que você fale isso no namoro, antes de seguir em direção ao casamento. Porque se acabar o namoro, você ainda pode ter a sua vida sentimental restaurada. Mas se surpresas desagradáveis surgirem dentro do casamento, vocês vão sofrer muito. E pode ser que, se existir uma criança ainda neste casamento, mais pessoas vão sofrer por causa de um erro que você cometeu no passado, que deveria ter sido tratado no passado, que foi crescendo, se tornou uma bola de neve e agora tem potencial de destruir muito mais coisas do que poderia ter destruído no passado. Não adianta tentar construir o futuro sobre erros do passado. Um erro do passado, na base do futuro, é uma bomba que pode destruir tudo que nós construímos a partir daquele erro. Portanto, tem que dizer algo para o seu parceiro ou parceira? Diga agora, assuma a responsabilidade agora. Se o namoro tiver que acabar, que acabe agora. Melhor acabar o namoro do que o divórcio no casamento. Em terceiro lugar, é muito importante que vocês perdoem e peçam perdão um ao outro. Isso é zerar a conta das ofensas durante o namoro. Quem não erra? Todos nós erramos. E quem não fica triste um com o outro durante o tempo de namoro? Todos nós ficamos tristes um com o outro, mas nós não devemos guardar mágoas e muito menos levar mágoas em direção ao casamento. Não é legal levar ofensas do namoro para o casamento. Cada ofensa, cada mágoa, cada tristeza que você tem em relação à pessoa com quem você se relaciona deve ser tratada agora no tempo de namoro e não deve ser levada em direção ao casamento, porque senão elas vão sempre reaparecer no casamento de vocês. Elas vão surgir no momento em que vocês estiverem mais felizes e vão fazer com que o outro fique triste. A lembrança precisa ser tratada, precisa ser curada, e para que isso aconteça, vocês precisam pedir perdão e liberar perdão um para o outro. Você já ouviu falar em desenterrar defuntos? Desenterrar defuntos é a prática de trazer problemas antigos para o relacionamento e para novas discussões. Às vezes o casal está tendo uma discussão, não tem nada a ver com algo que aconteceu no passado, mas existe algo não tratado dentro daquela pessoa, aquela pessoa ainda não perdoou algo que aconteceu no passado, e o que ela faz? Ela traz aquele assunto de volta. Aconteceu há 10 anos atrás, mas por não ter sido tratado e por ela ainda não ter perdoado a pessoa com quem ela se relaciona, ela ainda se sente tão ofendida com aquilo que ela precisa falar sobre aquilo. Ela precisa trazer aquilo à tona. E o que ela está fazendo? Ela está dizendo assim: você me deve um pedido de perdão. Para que isso seja interrompido no seu namoro e não siga em direção ao seu casamento, peça perdão por aquilo que o seu parceiro vive repetindo, vive falando que você fez, vive trazendo para as discussões de vocês. Não leve a falta de perdão para o casamento e também não leve mágoas para o casamento. Vocês precisam sepultar o passado do namoro de vocês para que possam viver um tempo novo no casamento. Assim, se você fez algo e sente que precisa pedir perdão para o seu parceiro, faça isso. Se o seu parceiro fez algo, não notou, mas aquilo ainda te fere, te machuca todas as vezes que você lembra, chama ele para uma conversa e passe o passado a limpo. Coloque uma pedra sobre os problemas do passado, sobre os erros do passado e sigam em direção ao casamento com uma bagagem mais leve e prontos para viverem tudo que vocês têm para viver de bom no casamento. Por falar em problemas do namoro, é importante que vocês zerem a conta dos problemas do namoro. Casamento já tem os seus problemas e os problemas do namoro devem ser tratados no namoro. Portanto, não dá para seguir em direção ao casamento com problemas do namoro. Vocês precisam zerar a conta, olhar um para o olho do outro e dizer assim: olha, com este problema nós não vamos seguir em frente. Ou a gente resolve isso aqui agora, ou cada um segue o seu caminho. Se eu sou importante para vocês, se você é importante para mim, se o nosso relacionamento é importante, nós precisamos resolver essa picuinha. Nós precisamos resolver isso aqui que nos faz brigar sempre. Nós precisamos colocar uma pedra sobre isso, um ponto final sobre isso, para que isso não venha desgastar o nosso relacionamento. E para que isso não caminhe com a gente para a próxima fase, que é a fase do casamento.
É tempo de cortar o mal pela raiz. Seu parceiro faz algo que te desagrada, sua parceira faz algo que você não gosta, você quer muito ficar com essa pessoa, então é momento de vocês conversarem, jogar limpo um com o outro e dizer, não dá pra gente seguir em frente sem resolver isso. Isso vai fazer muito mal pra gente lá na frente. Portanto, vamos resolver agora, vamos resolver isso aqui agora, vamos zerar a conta e vamos seguir em frente sem esse problema. Para seguir em frente em direção ao casamento e ser feliz, é preciso que os problemas do namoro sejam tratados, o mal seja cortado pela raiz para que eles não possam gerar novos problemas ou se tornarem ainda maiores lá no casamento. Em quinto lugar, zerem a conta do pecado. Muitos casamentos estão sendo destruídos por causa de sementes podres plantadas no tempo de namoro. Se o tempo de namoro é um tempo de semear, o tempo de casado é o tempo em que nós colhemos tudo o que nós plantamos no tempo de namoro. Assim, quem planta o pecado no tempo de namoro vai colher o pecado no tempo de casamento. Quem planta fidelidade a Deus no tempo de namoro vai colher os reflexos da fidelidade a Deus no tempo de casado. Um casamento abençoado começa com um namoro abençoado. Não tem como inverter a ordem das coisas. É claro que pela misericórdia de Deus, Deus pode mudar a realidade de qualquer pessoa, a realidade de qualquer casamento. Mas se você quiser viver um casamento abençoado, você precisa começar a construí-lo agora. Se vocês cometeram pecado no tempo de namoro, vocês precisam os dois colocar os joelhos no chão, confessar a Deus o pecado de vocês, pedir perdão a Deus pelo pecado, abandonar o pecado. Entenda, não dá para viver pecando e pedir perdão a Deus. Deus é misericordioso, Ele nos perdoa, mas Deus também é justiça. E se nós continuarmos pecando e pedindo perdão a Deus, Ele vai sim nos perdoar, mas não vai nos livrar das consequências do pecado. A justiça de Deus vai impedir que Ele nos livre das consequências do pecado. Porém, se nós pecarmos, mas confessarmos o nosso pecado a Deus, nos arrependermos e abandonarmos a prática do pecado, nós estaremos como quem joga Roundup sobre ervas daninhas. Você já ouviu falar de Roundup? Roundup é uma substância que é jogada sobre plantas para poder controlar o crescimento de ervas daninhas. E o pecado é uma erva daninha no casamento. Nós precisamos jogar o Roundup do arrependimento sobre aquilo que nós semeamos no tempo de solteiro e no tempo de namoro, para que nós não venhamos colher os frutos daquilo que nós semeamos no passado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e para que o seu casamento não adoeça e morra, tratem os pecados do tempo de solteiro, do tempo de namoro, confessem, peçam perdão a Deus, abandonem esse pecado e sigam em direção ao casamento, vivendo em pureza e em santidade, para que vocês possam colher a bênção de Deus ao invés de colher a consequência do pecado de vocês. Apertei agora, não é? Pois é, nós precisamos aprender a assumir responsabilidades, precisamos saber que casamento é algo sério e para poder viver algo sério, a gente precisa ser confrontado pela verdade para que a gente possa deixar o passado no passado, para que o nosso caráter seja aperfeiçoado e para que a gente possa construir da maneira certa. Eu espero que o vídeo de hoje tenha falado com você, espero que você tenha sido abençoado. Se você foi abençoado, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, eu tenho certeza que você pode abençoar outras pessoas. Vamos juntos rumo ao 39º dia do nosso desafio!